O baú do quarto proibido. Sabe aquelas lembranças que ficam guardadas num canto da memória, cobertas por poeira e silêncio? Pois é, o quarto dos fundos da casa da minha mãe era exatamente assim. Um lugar congelado no tempo, com cheiro de guardado e paredes que pareciam sussurrar histórias que ninguém queria ouvir. Desde pequena, me diziam para não entrar ali. É só um depósito de coisas velhas. Filha, nada de interessante. E eu obedeci. Durante anos, aquele cômodo ficou trancado, como se fosse uma cápsula do passado que minha mãe se recusava a abrir. Mas quando ela adoeceu e precisei encontrar os documentos do convênio médico, fui obrigada a desafiar aquele silêncio antigo. Empurrei a porta rangente com o coração apertado. Cada passo sobre o piso de madeira estalava como um aviso. Livros empilhados, móveis cobertos com lençóis amarelados, e no canto, meio escondido por uma arara de roupas fora de uso, estava ele. Um baú. Antigo, de madeira escura, com um cadeado velho que parecia já ter desistido de guardar segredo. O estranho é que, por baixo da tampa mal fechada, havia algo escapando. Um papel dobrado, desgastado nas pontas, como se estivesse tentando sair dali sozinho. Meu coração disparou. Senti aquele frio na barriga que a gente sente antes de fazer algo que sabe que pode mudar tudo. Me ajoelhei, puxei o papel com cuidado. Era uma carta. E o que mais me arrepiou foi reconhecer a caligrafia. A letra era firme, elegante, carregada de emoção. Familiar. Familiar demais. Eu já tinha visto aquela letra antes. E por um instante, minhas mãos tremularam. Um nome apareceu no final, em tinta desbotada, e parecia quase gritar da folha. Com amor eterno, Henrique. Henrique, o nome que eu passei a vida toda ouvindo como um sussurro distante. O nome do homem que, segundo minha mãe, morreu quando eu ainda era bebê. Meu pai. Mas se ele morreu, por que havia uma carta? E por que minha mãe a escondeu? Essas perguntas não saíam da minha cabeça. Só que o que veio depois foi ainda mais perturbador. A caligrafia que me fez tremer. Eu segurei aquela carta como se fosse uma peça de porcelana fina. Frágil, quase irreal. Meus olhos corriam pelas linhas com dificuldade, não pela letra, mas pela emoção. Cada palavra parecia ter sido escrita ontem. Tamanha era a força que elas ainda carregavam. Se algum dia ela descobrir, diga a verdade. Essa frase me perfurou. Era como se aquela carta tivesse sido escrita com pressa, mas com intenção. E o tom? Não era de um homem prestes a morrer. Era de alguém que esperava ser encontrado. Cada curva daquela caligrafia me jogava de volta a uma lembrança esquecida. Eu já tinha visto aquela letra. Sim, em cartões antigos de Natal, nos bilhetes colados na geladeira, todos assinados com um nome inventado. Tio H. Minha mãe dizia que era um velho amigo da família. Mas agora eu entendia. Era ele. Sempre foi ele. A carta não explicava tudo. Era cheia de meias palavras, como se tivesse sido escrita às escondidas. Mas havia um sentimento bruto nela, quase desesperado, de alguém tentando alcançar o tempo perdido. E aí veio o trecho final. Se você encontrou isso, talvez já seja tarde. Mas ainda há coisas que precisam ser ditas. Vá até o lugar onde nos despedimos. Minhas mãos suaram. O papel tremia entre meus dedos. Lugar onde nos despedimos. Eu não sabia o que aquilo queria dizer. Mas uma lembrança antiga, um banco no parque, uma conversa sussurrada ao telefone, começou a se formar na minha mente. Minha mãe, uma vez, durante uma madrugada em que ela achava que eu dormia, falou ao telefone. Ela chorava baixinho e dizia: "Não me procure mais. Eu já escolhi o que vou fazer." Na época, achei que era apenas um desabafo. Mas, e se não fosse? E se aquele telefonema tivesse sido com ele? Antes que eu pudesse raciocinar melhor, me lembrei de uma cômoda antiga no mesmo quarto, e de algo que minha mãe escondia lá dentro, com ainda mais cuidado que a carta. A mentira começa a desmoronar. Abri a gaveta da cômoda com mãos trêmulas. Era como se cada puxão arrancasse um pedaço da história que minha mãe construiu por décadas
cuidadosamente, peça por peça, como quem empilha cartas de baralho numa torre frágil. Ali dentro, entre lenços de renda e fotografias desbotadas, havia uma pequena caixinha forrada de veludo azul. E dentro dela, um maço de cartas amarrado com fita vermelha. Meu coração deu um pulo. A fita estava desbotada, gasta nas pontas, mas intacta. Como se tivesse sido manuseada com cuidado, mas nunca lida novamente. Cartas, muitas, todas com o mesmo remetente, Henrique. Eu desatei a fita, tomada por um misto de raiva e sede por respostas. Como ela pôde esconder isso de mim por tanto tempo? Porque nunca me disse que ele estava vivo, ou que havia sequer existido além da foto amarelada no porta-retrato da estante. As palavras nas cartas não deixavam dúvida. Henrique me mencionava pelo nome. Falava de saudade, de culpa, de promessas não cumpridas. Em uma delas, ele dizia: "A vejo em sonhos, com seus olhos, mas o sorriso dela é o seu. Não consigo mais viver nessa ausência." Era claro que ele nunca me esqueceu. Mas então, por que desapareceu? E por que minha mãe escolheu me fazer crescer acreditando que ele tinha morrido? Minhas mãos estavam frias, mas dentro de mim algo queimava. Um nó na garganta. Um redemoinho de sentimentos que eu nem sabia nomear. De repente, senti uma presença atrás de mim. Me virei assustada. Era minha mãe. Frágil, com os olhos fundos e um silêncio que gritava. Ela olhou para as cartas em minhas mãos e chorou. Chorou sem dizer nada, como quem finalmente vê o castelo de segredos ruir. Mas quando tentei perguntar, ela apenas sussurrou: "Não era para você saber." E antes que eu pudesse insistir, ela caiu em silêncio. E ali eu soube. Se eu quisesse entender tudo, teria que buscar as respostas sozinha. E para isso, teria que seguir as pistas deixadas pelo próprio Henrique. A primeira pista estava escrita na última carta, em letras firmes. "Comece pelo hotel onde nos escondemos da chuva." O hotel e o nome que ninguém dizia. Foi difícil convencer minha mãe a falar qualquer coisa depois daquele dia. Ela parecia ter envelhecido 20 anos em 20 minutos. Ficava calada, olhando pela janela, como se estivesse conversando com alguém invisível do lado de fora. Mas eu não conseguia parar. Aquela última carta era como um sussurro no meu ouvido, me chamando para continuar, me puxando para dentro de uma história que eu nem sabia que era minha. "Comece pelo hotel onde nos escondemos da chuva." Na carta, ele não dizia o nome do hotel. Só isso. Uma frase solta, como um código secreto entre duas pessoas que viveram algo que o mundo inteiro nunca soube. Mas eu lembrei de algo, de uma vez, quando criança, em que perguntei para minha mãe por que ela odiava a chuva. E ela respondeu, com a voz estranhamente carregada: "Porque às vezes a chuva faz a gente querer voltar no tempo." E aí me lembrei de uma foto antiga, guardada num dos álbuns empoeirados no alto do armário da sala. Um registro preto e branco de um casal, rindo sob um toldo, encharcados, abraçados. Minha mãe e um homem jovem, bonito, que eu nunca tinha identificado. A placa atrás deles dizia: "Hotel Aurora." Fui até lá. Nem sabia se ainda existia. Mas existia. Escondido numa rua estreita, com a fachada restaurada, mas com o mesmo letreiro, agora um pouco torto, como se também tivesse vivido demais. Na recepção, uma senhora de cabelo grisalho me olhou de cima a baixo, desconfiada. Quando perguntei se Henrique havia se hospedado ali, anos atrás, ela empalideceu. Não respondeu. Apenas sussurrou: "Você é filha dele, né?" Minha garganta travou. Ele falava de você, todos os dias, mas não usava o nome dele aqui. Como assim? Perguntei, já sentindo o peso das próximas palavras. Ele se registrava com outro nome, um nome que sua mãe jamais deixaria ser dito naquela casa. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela abriu uma gaveta e tirou uma chave antiga. Um número gravado em bronze, 205. O quarto ainda existe. E tem algo lá que ninguém nunca levou embora. Eu subia as escadas devagar,
como se cada degrau me afundasse mais dentro daquele passado. A cada passo, mais perguntas me sufocavam. Por que ele precisava usar outro nome? Por que voltou tantas vezes para esse lugar? E, principalmente, o que me esperava atrás daquela porta? O quarto 205. A chave pesava na minha mão como se fosse feita de chumbo. O número 205 gravado nela não era apenas um número, era um convite. Ou talvez, um teste. O corredor estava silencioso, abafado, como se o tempo ali tivesse parado. Cada passo ecoava como um segredo sussurrado. Quando parei diante da porta, por um instante hesitei. O que eu realmente esperava encontrar? Uma resposta, um cheiro familiar, ou o peso de mais uma verdade enterrada. A chave girou com facilidade. A fechadura soltou um clique seco, como se estivesse esperando por mim esse tempo todo. Empurrei a porta devagar e entrei. O quarto era simples, com móveis antigos, mas conservados. A cortina dançava suavemente com o vento que entrava pela janela entreaberta. E havia algo no ar, um cheiro de papel antigo, talvez perfume adormecido na madeira ou só a memória pregando peças em mim. Na escrivaninha, repousava uma pequena caixa de madeira, sem tranca, sem bilhete, mas com a mesma fita vermelha que envolvia as cartas que minha mãe escondeu. Abri a tampa com cuidado. Dentro estavam objetos que pareciam saídos diretamente de uma vida paralela, uma pulseira de bebê com meu nome gravado, uma foto minha ainda pequena, que eu nunca tinha visto, e um caderninho de couro com anotações à mão. Henrique, ou seja lá como ele se chamava de verdade, havia estado ali, muitas vezes, escrevendo, pensando, me acompanhando à distância. Página após página, ele contava seus passos, seus arrependimentos, suas tentativas frustradas de me ver. Hoje a vi atravessando a rua com um laço azul no cabelo. Ela cresceu. Essas palavras me fizeram desmoronar. Ele não só estava vivo. Ele me seguiu, me acompanhou, me amou, mesmo de longe. Mas por quê? Porque nunca apareceu. Nas últimas páginas, uma nova pista, um endereço, um nome que eu nunca ouvira antes, Leonardo Peçanha, e um recado direto, com letras tremidas. Se eu não voltar, procure por ele. Ele sabe a verdade que nem sua mãe quis me contar. Foi aí que percebi, a história do desaparecimento do meu pai não era só uma história de amor perdido. Era uma teia mais profunda. Tinha outros nomes, outras pessoas, outras intenções. E eu ainda estava apenas na borda. O homem que sabia demais. O nome Leonardo Peçanha não me dizia absolutamente nada. Nunca o ouvi mencionado por minha mãe, nem em nenhuma carta do meu pai. Mas ele estava ali, escrito com força, quase como um último pedido desesperado. Peguei o endereço anotado no caderninho. Era uma rua afastada, num bairro antigo da cidade, daqueles em que os postes ainda rangem com o vento e os vizinhos espiam por trás das cortinas. Meu coração batia acelerado enquanto o táxi serpenteava por ruas que pareciam esquecidas no tempo. A casa de Leonardo era simples, de muro baixo e pintura descascada. Toquei a campainha com os dedos gelados, sentindo o peso de cada batida. Demorou. A porta se abriu devagar, revelando um senhor de cabelos ralos e olhar desconfiado. Você é filha do Henrique, não é? Foi como levar um soco no estômago. Ele me disse que um dia você viria. Minha voz mal saiu. Só consegui balançar a cabeça. Leonardo me convidou a entrar. A sala era escura, cheia de livros, e tinha aquele cheiro de jornal velho misturado com café requentado. Ele se sentou devagar numa poltrona e cruzou as mãos sobre o joelho, como quem carrega memórias perigosas demais para soltar sem cuidado. Seu pai não fugiu por covardia. Ele foi forçado. As palavras caíram como pedras no chão. Sua mãe o amava, mas havia algo, ou melhor, alguém, que não podia permitir que aquele amor continuasse. Eu travei. Leonardo me olhou nos olhos. Henrique se envolveu com pessoas perigosas. Pessoas que queriam usar você. E sua mãe, ela fez o impensável para te proteger. Um frio subiu pela minha espinha.
Nada fazia sentido. Tudo fazia sentido. Eu não sabia mais. Mas nem tudo foi para te proteger. Algumas coisas foram para esconder a verdade. Uma verdade que nem ela mesma queria aceitar. Leonardo se levantou e foi até uma estante. Tirou uma caixa de sapato surrada. Dentro, havia mais cartas. Algumas do meu pai. Outras, da minha mãe. Antes de mim. Eles não se conheceram por acaso, minha filha. Meu mundo girou. Meu pai e minha mãe já estavam envolvidos com algo antes mesmo de mim nascer. Antes que eu pudesse perguntar, Leonardo disse: tem mais alguém que você precisa encontrar. O último nome. O mais perigoso. Aquele que sua mãe sempre quis manter em segredo. Ele escreveu um nome num pedaço de papel. Quando olhei, minhas mãos tremeram. Era um nome que eu já tinha ouvido, mas nunca com atenção. E agora, ele mudava tudo. O nome que assombrava, minha mãe. O papel nas minhas mãos parecia queimar. O nome escrito ali, com uma caligrafia firme e antiga, me fez congelar por um momento. Eu conhecia. Claro que conhecia. Tinha ouvido minha mãe pronunciá-lo poucas vezes, e sempre com uma tensão no rosto, um tremor na voz, como se estivesse falando de algo que devia ser esquecido. Marcelo Vilar. Na infância, achei que fosse só um antigo colega, talvez um desafeto do passado. Mas agora esse nome tinha um peso diferente. E pela reação de Leonardo, não havia dúvida. Ele era o elo perdido. A chave para um segredo que parecia maior do que eu mesma. Ele era o melhor amigo do seu pai até deixar de ser. Leonardo se calou por alguns segundos, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Eles cresceram juntos. Dividiram tudo. Sonhos, negócios, até a juventude rebelde. Mas Marcelo queria poder. E quando Henrique se apaixonou pela sua mãe, tudo desandou. Meu estômago embrulhou. Por um segundo, eu quis interromper, dizer que era demais, que já bastava. Mas não. Eu precisava continuar. Eu precisava saber. Henrique descobriu coisas que não devia. Coisas sobre o Marcelo. E quando decidiu se afastar, ele foi ameaçado. Chantageado. Sua mãe entrou no meio. E aí, tudo virou uma armadilha. Meus olhos estavam marejados. O silêncio naquela sala parecia gritar. Leonardo então abriu uma última gaveta. Tirou uma fita cassete. Sim, daquelas antigas. Com a palavra confidencial escrita em caneta preta na lateral. Seu pai gravou isso dias antes de sumir. Disse que, se algo acontecesse, alguém precisava saber a verdade. Mas só alguém da família. Fiquei olhando para aquela fita como se fosse um artefato sagrado. Meu pai, sua voz, suas últimas palavras. Elas estavam ali, esperando há décadas. Mas antes de ouvir, tem algo que você precisa entender. Leonardo se aproximou devagar, com os olhos pesados. Se você continuar, talvez descubra que sua mãe não foi vítima, nem cúmplice. Talvez tenha sido algo mais. As palavras me acertaram como uma avalanche. E foi nesse instante, nesse exato instante, que tudo dentro de mim começou a mudar. Segurei a fita com as duas mãos, como se carregasse o próprio coração do meu pai. O plástico estava gasto, os cantos esbranquiçados. Devia ter sido tocada tantas vezes, ou talvez nunca. Talvez estivesse ali, só esperando por mim. Leonardo se levantou devagar, caminhou até um aparelho de som antigo no canto da sala, o tipo que meu avô teria em casa. Soprando o pó acumulado, ele ajeitou os cabos e inseriu a fita com delicadeza. Antes de apertar o play, me lançou um último olhar. Tem certeza? Assenti com a cabeça. Acho que nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida. O som começou com um chiado leve, e então, aquela voz, baixa, firme e, ao mesmo tempo, cansada. Se você está ouvindo isso, é porque tudo deu errado. Ou porque alguém enfim teve coragem de buscar a verdade. Meu corpo inteiro estremeceu. Eu amei sua mãe. Amei mais do que a mim mesmo. Mas ela me escondeu coisas. E eu também escondi. Nós dois estávamos presos
num jogo maior. Um jogo do qual Marcelo era o arquiteto. O nome, de novo, como um eco. Ele nos usou. A mim, como amigo. A ela, como isca. Tudo era sobre poder. Sobre negócios. Sobre uma fortuna que não me pertencia, mas que um dia ameaçou ser minha. Leonardo apertou pausa. Me olhou com olhos pesados, como se ele mesmo tivesse sido atingido por tudo aquilo de novo. Seu pai quase herdou o império. Mas Marcelo não deixaria isso acontecer. Ele armou tudo. Perguntei, com a voz embargada. Leonardo assentiu devagar. Sua mãe não sabia no começo. Mas depois ela descobriu. E aí, fez escolhas difíceis. Escolhas que a assombraram até o fim. Fiquei ali, sentada, em silêncio, com a fita ainda rodando ao fundo. A voz do meu pai continuava contando fragmentos, pistas, nomes, datas. Um quebra-cabeça que, finalmente, começava a se encaixar. Mas ao mesmo tempo que respostas surgiam, uma pergunta crescia dentro de mim como uma sombra. Por que minha mãe escondeu tudo? Por amor ou por medo? E pior, o que mais ela poderia estar escondendo? Antes de terminar a fita, Leonardo me entregou um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha. Sua mãe me deu isso. Disse que só devia te entregar se você chegasse até aqui. E se ouvisse a fita até o fim. Olhei o envelope em silêncio. É a carta final dela. Aquela que ela escreveu, mas nunca teve coragem de te entregar. A fita que mudou tudo. O chiado da fita ainda ecoava pela sala quando Leonardo saiu, me deixando sozinha com a voz do meu pai e o envelope lacrado nas mãos. Era como se, finalmente, ele estivesse falando comigo. Só comigo. A gravação seguiu. Marcelo armou cada passo, inclusive meu desaparecimento. E eu deixei. Achei que assim vocês estariam a salvo. Eu precisava sumir. Só que não deu tempo de dizer adeus como eu queria. Engoli seco. Sua mãe te amava, mas ela fez parte disso. E fez porque achou que era o único jeito de te proteger. Ela jurou que nunca contaria, mas eu sabia que, um dia, você ia encontrar essa fita. E que, se encontrasse, era porque estava pronta para saber tudo. A voz dele começou a falhar, como se estivesse segurando as lágrimas. Ou talvez fosse a fita envelhecida que já não aguentava mais tanto silêncio. Se você quiser saber a verdade completa, você vai precisar enfrentar Marcelo. Mas cuidado, ele não esquece. E se ele souber que você sabe, vai tentar te parar. Foi como se a temperatura da sala caísse. A fita parou com um estalo seco. Silêncio. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam ao rasgar o selo de cera do envelope que Leonardo me entregou. Dentro, uma folha amarelada, com a caligrafia da minha mãe. Reconheci, na hora. Cada letra era como um sussurro do passado. Minha filha, se você está lendo isso, é porque tudo que tentei esconder finalmente veio à tona. Meu coração disparou. Sim, eu escondi a carta do seu pai. E não foi por egoísmo. Foi por medo. Medo de te perder. Medo de que você quisesse ir atrás dele. Medo de que você descobrisse quem ele realmente era. Parei a leitura. O que ela queria dizer com isso? Voltei os olhos para a carta. Seu pai não era só um homem apaixonado. Ele também foi cúmplice. E Marcelo? Marcelo era mais do que um inimigo. Ele era. A frase terminava com um borrão. A tinta escorrida, como se ela tivesse chorado enquanto escrevia, ou como se tivesse sido interrompida. Atrás da folha, mais uma frase, escrita em letras maiores. Se algo me acontecer, procure por uma mulher chamada Vitória. Ela sabe de tudo, e ela é a única que poderá contar o que nem eu tive coragem. Vitória? Nunca ouvi esse nome, nem uma vez sequer. Mas agora, ela era a única pista. Levantei os olhos. Leonardo me observava da porta, em silêncio. Vitória? Sussurrei. Ele assentiu. Ela era sua babá, mas também era muito mais do que isso. Vitória.
A mulher que sabia de tudo. Quando ouvi o nome Vitória, algo dentro de mim despertou, como se uma cortina tivesse sido puxada de leve, revelando uma parte esquecida da minha infância. Vitória. Eu me lembrava de mãos quentes penteando meu cabelo, de uma voz doce me cantando para dormir. Lembrava do perfume de lavanda e da maneira como ela sempre me dizia para não confiar em olhos muito brilhantes. Eu achava que era só uma expressão de gente velha. Mas agora, talvez ela estivesse tentando me avisar. Onde ela está? Perguntei a Leonardo, com a voz embargada. Ele fez uma pausa longa demais. Ela sumiu. Poucos meses depois do seu pai desaparecer. Sua mãe mandou ela embora. Disse que era para proteção sua. Mas a verdade é que Vitória sabia demais. Meu peito apertou. Senti uma mistura estranha de ansiedade e saudade. Como se Vitória fosse a última peça viva da minha infância e, ao mesmo tempo, a chave para entender tudo que os adultos esconderam de mim por tanto tempo. Mas eu posso encontrá-la. Posso tentar, pelo menos. Leonardo hesitou. Então se levantou, andou até um armário antigo, troncado com uma chave enferrujada. Tirou de lá uma caixinha de madeira escura. Dentro havia uma única foto, eu, com uns 4 anos, sentada no colo de Vitória, rindo. Atrás da foto, uma anotação à mão. Vitória Teixeira, Rua São Bento 134, antes da mudança. Eu nunca tinha visto aquele endereço antes. Nunca. Mas agora, ele parecia gritar algo dentro de mim. Peguei a foto com cuidado, como quem segura um mapa para um mundo esquecido. Ela se mudou para onde? Perguntei, com a esperança voltando a brotar. Leonardo me olhou, sério. Para um convento. No interior. Ninguém sabe ao certo qual. Mas disseram que ela não falava com ninguém, exceto uma vez. Uma única vez. O que ela disse? Ele respirou fundo. Ela falou seu nome. E depois disso, chorou por horas. Meus olhos encheram de lágrimas. Vitória guardava algo. Algo grande demais. Algo que minha mãe temeu, que meu pai confiou e que agora poderia mudar tudo. E eu estava decidida. Eu ia encontrar essa mulher. Nem que fosse a última coisa que eu faria. O convento e o silêncio. A estrada era estreita, ladeada por árvores retorcidas e antigas, como se a natureza ali guardasse segredos que ninguém ousava contar. O táxi seguia devagar, vencendo cada curva com um lamento metálico. Eu segurava a foto nas mãos, aquela em que Vitória me abraçava, como se ela pudesse me proteger de tudo que eu estava prestes a descobrir. Demoramos quase 5 horas para chegar até o convento. Era uma construção simples, de muros altos e janelas pequenas, como se o lugar tivesse sido feito para manter o mundo do lado de fora. Ou para esconder quem estava dentro. Quando bati na porta de madeira pesada, fui recebida por uma freira de olhar calmo e fala suave. Expliquei quem eu era, porque estava ali. Ela me olhou por um tempo longo demais antes de responder. Vitória não recebe visitas há anos. Ela vive em silêncio por escolha própria. Mas ela me conhece. Insisti, mostrando a foto. Ela cuidou de mim quando eu era criança. E eu preciso falar com ela. É sobre a minha mãe. Sobre o meu pai. A freira hesitou. E, por um momento, eu jurei ter visto um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ela me pediu que esperasse em um banco do claustro, ao lado de um jardim pequeno e silencioso. As horas passaram devagar. O sol mudou de posição. Finalmente, a mesma freira voltou, ainda mais séria do que antes. Ela vai te ver. Mas só por 5 minutos. Segui pelos corredores frios, meu coração disparado. Cada passo parecia ecoar com o peso das décadas que nos separaram. Quando a porta se abriu, lá estava ela. Vitória, mais velha, os cabelos agora brancos, os olhos fundos. Mas era ela. A mulher que cantava para mim quando a noite me dava medo. A mulher que sumiu sem nunca dizer adeus. Vitória, sou eu. Ela me olhou fixamente. Por um instante, parecia que não ia falar. Mas então, com a voz embargada, você se parece tanto com ele.
Aquilo me atravessou. Eu preciso saber a verdade. O que a minha mãe escondia. Porque meu pai desapareceu. E o que você sabe que ninguém mais quis me contar? Ela segurou minha mão. Seus dedos estavam frios, mas firmes. Sua mãe me fez prometer silêncio. Mas agora, vendo você aqui, talvez seja a hora. Ela respirou fundo e, com a voz baixa, como se confessasse algo que carregava havia décadas, disse: O que você sabe é só metade da história. O que ninguém te contou é que você não é filha só do amor. Você é filha de uma dívida. Fiquei sem chão. Dívida? Que dívida? Do que você está falando? Vitória se levantou lentamente, andou até uma pequena caixa de madeira que guardava perto da janela. De lá, tirou uma foto antiga e um envelope com o selo de uma empresa que eu nunca tinha visto antes. Seu pai devia a vida a um homem, e esse homem cobraria com a sua. Filha de uma dívida. Quando Vitória me entregou aquele envelope amarelado pelo tempo, senti como se estivesse segurando dinamite prestes a explodir minha história inteira. As mãos dela tremiam, e os olhos, marejados, me imploravam cuidado, como quem entrega uma verdade que pode machucar mais do que curar. Abri devagar. Dentro havia uma carta. Não era do meu pai, dessa vez, era de outra pessoa. Um nome que eu jamais tinha escutado, mas que Vitória conhecia bem. Antônio Vasques, ela sussurrou, como se dizer aquele nome em voz alta fosse um pecado. Quem é ele? Perguntei, apertando o papel com força. Ele era o melhor amigo do seu pai. E também o maior erro da vida dele. A carta revelava algo sombrio. Anos antes de eu nascer, meu pai e Antônio haviam se envolvido em um negócio sujo. Lavagem de dinheiro, segundo Vitória. Meu pai entrou por ingenuidade. Antônio, por vingança. A dívida que meu pai assumiu para salvar a própria vida foi com ele. E essa dívida não se pagava com dinheiro. O plano de Antônio sempre foi destruir sua mãe. E a forma mais cruel de fazer isso era usar você. Minha voz falhou. Eu era só uma criança. Vitória assentiu, os olhos marejados. Sim, mas você cresceu. E quando completou 18 anos, ele começou a te procurar. Em silêncio. No escuro. Até te achar. E você se apaixonou pelo filho dele. O mundo girou. O Felipe, o homem que me deu a carta. Vitória apenas confirmou com um olhar triste. Meu estômago revirava. Aquele relacionamento que parecia ter sido por acaso, aquele amor de juventude que floresceu entre coincidências e encontros inesperados, tinha sido arquitetado. Eu era só uma peça. Vitória pegou outra carta. Estava amassada, como se tivesse sido lida muitas vezes. Era do meu pai, escrita pouco antes de desaparecer. Se ela algum dia descobrir, espero que seja por você, Vitória. Que ela saiba que eu a amava. Que ela foi feita do amor mais puro, mesmo num mundo tão sujo. Minhas lágrimas escorriam sem esforço. Eu era filha de um erro, de uma dívida, mas também do último gesto de amor de um homem tentando proteger quem amava. Onde ele está, Vitória? Meu pai está vivo. Ela fechou os olhos. Por um instante, achei que não fosse responder. Mas então, num fio de voz, ela disse: Não sei se está vivo, mas sei onde ele esteve pela última vez, e apontou para o verso da carta. Um endereço. Um lugar que ninguém jamais havia mencionado. Uma cidade pequena, esquecida no mapa, onde, segundo ela, ele foi visto pela última vez. O lugar onde meu pai foi visto pela última vez. Peguei aquele envelope como quem segura a última esperança de um coração cansado. O endereço rabiscado no verso da carta do meu pai levava a uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, daquelas que quase somem no meio do mato e da poeira vermelha. Foi difícil dormir naquela noite. Vitória me deu um abraço apertado antes de partir, como se soubesse que aquela viagem não seria só um reencontro com meu passado, mas com quem eu sou de verdade. Cheguei ao destino 2 dias depois. Um vilarejo com menos de 1000 habitantes, onde todo mundo parecia conhecer todo mundo, menos a mim.
Perguntei em farmácias, botequins, igrejas. Ninguém conhecia o nome do meu pai. Até que um senhor, sentado em frente a uma vendinha, me encarou com olhos surpresos. Você é filha do Álvaro, não é? Meu coração congelou. Sim, o senhor o conheceu. Ele acenou, devagar. Ele morou aqui um tempo. Trabalhava como marceneiro. Quieto, mas bom homem. Sumiu do nada, um dia só fez as malas e partiu. Disse que tinha que proteger o que mais amava. E ele deixou alguma coisa. O homem pensou por um instante e fez um gesto para que eu o seguisse. Caminhamos até uma antiga oficina de madeira, já tomada pelo mato. Lá, num canto empoeirado, ele me mostrou uma pequena caixa com o meu nome escrito a lápis, já desbotado pelo tempo. Dentro havia um diário. Não consegui conter o choro. As páginas falavam de saudade, de medo, mas também de orgulho. Ele contava sobre o dia em que eu nasci, sobre como me segurou nos braços pela primeira vez, sobre como teve que sumir para me proteger de um mundo que não perdoava erros. Foi ali, naquele chão de terra batida, que eu entendi. Meu pai não me abandonou. Ele me salvou. E minha mãe escondeu a carta porque não queria me ferir. Cada um à sua maneira, me amou como pôde. Hoje, com 65 anos, conto essa história não para julgar o passado, mas para honrar a verdade. Uma verdade que demorou uma vida para ser revelada. E que agora, finalmente me libertou. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu alguma emoção enquanto ouvia cada palavra, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like, compartilhe com alguém que ama e continue com a gente para mais histórias que falam com a alma. Porque aqui, cada história esconde um coração batendo. Até a próxima!